Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. A exposição que o Osmir fez citou como exemplo a questão o Supremo decidiu que qualquer governador pode ser processado sem autorização das Assembleias Legislativas, né? Que é um princípio federativo constitucional. Consta da Constituição dos Estados. Aí vamos ouvir o doutor Camolês e o doutor Anastácio. Conforme eu já afirmei anteriormente, a questão do volume e a celeridade que chegam as coisas, né? Então, quem recebe uma gama de informações muito grande e a resposta também tem que ser muito imediata, sob pena de se ficar analisando, mas o juiz não julga, que é o que normalmente a sociedade acaba colocando. Coloquei uma causa e o juiz não julga. Então, qual a posição do Supremo? A velocidade que isso foi chegando, o que ele deve fazer? Eu tenho que definir isso. Não que não tenha maturidade de decisão. Tem, porque ela foi discutida. Então, ela tem maturidade. Passou por todos os ministros que estavam ali discutindo. E chegaram nessa decisão. Isso é importante? No momento atual, e no contexto que nós estamos, eu acho que isso é uma salvaguarda para não expor mais aqueles que vão necessitar disso. Porque ele não ficaria fadado a alguma coisa de uma Assembleia localizada aqui. Esse é um ponto de vista pessoal. Eu acho assim, esse ponto aí foi uma interpretação que o Supremo deu do texto. Tinha-se uma determinada interpretação e ele agora entendeu que a interpretação era outra. Não quer dizer, aliás, que essa interpretação possa prevalecer. O Supremo, por exemplo, é extremamente vacilante. Sim. Nós tivemos os casos, por exemplo, da necessidade de prisão após segunda instância, que o Supremo Tribunal Federal, ele decide que, antigamente decidia, olha, não pode prender. Depois, não, pode prender, sim. Só que aí um monte de ministros, como por exemplo o Marco Aurélio, acabou dando fica dando liminar para um monte de gente, quebrando o princípio. E você mesmo aqui no primeiro grau, você fica até sem norte, porque o Supremo Tribunal Federal, ao invés de decidir uma coisa e manter o que ele decidiu ao longo do tempo, para que a gente possa seguir, toda hora ele decide de um jeito. Então, praticamente, chega aqui embaixo, qual decisão do Supremo nós vamos escolher? Porque do Supremo, sobre o mesmo assunto, tem de tudo quanto é jeito. Mas, doutor Anastácio, o senhor entende a nossa preocupação? Sim. Não, eu entendo. A nossa preocupação no sentido é de que a jurisprudência do Supremo atropela a Constituição, algumas vezes. É só isso. Mas é isso que ele comentou na interpretação. Doutor Anastácio e doutor Camolês, os senhores estão aqui conversando com um constituinte que, julgado pelo DIAP, né? Foi DIAP? Era DIAP? Tirou nota 0. É o Narciso. Eu fazia parte lá na Constituinte de um grupo de deputados que contestava a complexidade. A Constituinte, com mais entre artigos, incisos, parágrafos e alíneas, nós temos mais de 1000 dispositivos constitucionais. Os senhores mesmo, com a experiência de juiz há muito tempo, precisam consultar uma determinada lei para saber o seu inteiro teor. Então, como é que o cidadão leigo saberia? Depois da nossa Constituinte, eu advogava, eu estava partidário com um dos colegas, inclusive constituinte de bancada, Roberto Campos, que ele dizia que nós não estávamos fazendo uma Constituição, nós estávamos fazendo uma carta de boas intenções. Nós estamos fazendo uma Constituição que cedo não caberia dentro do Estado brasileiro. Era direito demais. Esse é o... Agora, seguinte. Sobre esse clima que nós estamos vivendo. O senhor acabou de dizer que o nosso sistema político arruinou. O senhor disse que acabou, esse disse que apodreceu. O juiz Sérgio Moro diz que é sistêmica. Então, se é sistêmica, nós não vamos combatê-la sem destruir o sistema, sem mudar o sistema. O que nós estamos fazendo agora é punindo os pecadores e deixando o pecado do jeitinho que ele é. Os ingleses estão dizendo isso. Hein?
Os ingleses dizem isso do Brasil. O senhor acha que se punir todos esses acusados que estão aí, do Petrolão, os que foram do Mensalão, se o sistema político se mantiver do jeito que está aí, vai aparecer novas levas de novos políticos, só com rapinagens mais sofisticadas. Certo. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você diz. O problema nosso é um problema do sistema. Não adianta nada nós, tem que efetivamente punir os corruptos, isso é tudo muito bom, isso é muito importante, mas a manter o sistema que está hoje, quem entrar lá dentro vai entrar com os mesmos vícios e com os mesmos defeitos. E nós vamos estar, naquele linguajar popular, eternamente a enxugar gelo. Sim. O que haveria de ser feito é a reforma política que já tarda. Claro. Agora, a reforma política é uma reforma de uma complexidade tremenda. O Congresso Nacional hoje vive desse turbilhão em que não dá conta de aprovar nem sequer uma leizinha ordinária de nada, quanto mais uma reforma da envergadura de uma reforma política. Então, se nós efetivamente quisermos mudar para que esta mudança tenha um efeito duradouro, um efeito que vá se protrair no tempo, no sentido de virar a página da corrupção da nossa história, a primeira de todas as reformas, a mãe de todas elas, é a política. Antes da reforma tributária, antes de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, de qualquer outra reforma. Aliás, é impensável, a meu ver, que nós estejamos a debater outras reformas sem debater a principal delas. Ótimo. Esse é o ponto. A mãe de todas as reformas. Narciso, uma pergunta. Os senhores são juízes aqui na cidade, de primeiro grau, não é isso? E reflete o que acontece em Brasília, na política, a corrupção, tudo que o povo está vendo, reflete em outras áreas da sociedade, na atividade do tribunal, na atividade jurídica, do judiciário. Por exemplo, um crime de tráfico de droga, ou qualquer crime. Sim. Isso está refletindo aqui na população. Eu vou dar dois exemplos. Um político, que é, aproveitando esse gancho que o doutor Nassas colocou, e o outro em relação ao crime. Político eu citei no último programa que eu estava aqui. E dei o exemplo do Bujari. 23 partidos políticos no Bujari. É muita coisa. Pronto. Já não preciso prosseguir sobre isso, porque eu já disse. Tá falando. Crime. O que acontece, você vai ter um reflexo. Tá? O que houve em crime, quando você fala em crime, eu não vou trazer um crime específico, mas eu vou trazer algo específico em relação ao crime organizado, que é um outro grave problema que o Brasil todo está passando sobre isso. Tá? Esse crime organizado surgiu depois da desativação do Carandiru, em São Paulo. O governo do estado de São Paulo entendeu que construir um presídio para 7 mil presos seria salutar porque todos estavam juntos. Depois veio aquela questão da invasão do Carandiru, deu no filme aquela coisa toda. O governo do estado escolheu uma sede, Presidente Prudente, eu venho de lá, e colocou na região de Presidente Prudente, num raio de 100 quilômetros, hoje tem 15 presídios, 2 de segurança máxima. Inclusive, o chefe da organização criminosa está lá. Tá? Pois bem, o que acabou acontecendo? Não, mas isso vai ficar só por ali. Nós já temos isso aqui, no Acre. O que acaba acontecendo? Hoje, quem adentra o presídio, ele já é cooptado ou por uma ou por outra organização criminosa. Aí você começa a imaginar, mas isso só acontece lá dentro do presídio. Não se engane. O poderio de armamento que está já em Rio Branco circulando, que os policiais estão prendendo, já são armas que você não encontrava aqui. Vou dar um outro exemplo, Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Eu, primeira comarca, fui para lá. Hoje você vê sequestro em Cruzeiro do Sul. O indivíduo não tem noção que ele não tem para onde ir. Se ele sequestrar alguém, ele vai para onde? Ele só sai de avião ou barco. Para ter uma ideia, o volume que essa questão de crime chegou acontecendo. Eu dei esses dois exemplos. O crime em qualquer sentido que seja. E eu vou aproveitar esse seu gancho aí
Queria depois... Mas eu vou encaminhar para ele essa pergunta, porque complementa o que ele acabou de afirmar, ainda dentro dessa questão de segurança, né? Mas antes eu vou fazer um rápido comentário aqui sobre a questão da Constituição. Você foi nota 0, não foi? Foi. Eu fui... Mas estou melhorando a nota com as reformas que estão sendo aprovadas. Isso é importante. Isso é importante. Eu fui 7, nota, Osmir? a minha foi 7,5. Nota boa. De 0 a 10. Tá melhor que o Tá Narciso. melhor. Mas hoje, se for reavaliado, ele está em 3, eu estou em 8. Não, mas o problema é o seguinte, nós tínhamos visões diferenciadas, como é o Congresso Nacional, natural. Ele tinha uma visão mais empresarial, e aí eu comungo com as ideias dele. E eu tinha uma visão dele foi muito rígido. E eu tinha uma visão mais voltada aos trabalhadores. Correto. Aos trabalhadores, certo. aliás, do que eu era um mero trabalhador. Sim. Então, mas a pergunta que eu quero fazer é isso, é um rápido comentário, para saber essa nossa divergência de posições com relação à Constituição. Eu acho que ela é boa. Quais as causas que você vê para tanta violência hoje em nosso Estado e no Brasil? Pessoal, esse é um problema da criminalidade, é um problema realmente bastante complexo. E não adianta nós tentarmos achar que o motivo da criminalidade é um só. Como, por exemplo, não, a criminalidade está alta porque não se investe nas forças de segurança pública, não se aparelha a polícia militar e a polícia civil. É isso também. Porque os presídios, nós não investimos em presídios. É por isso? Também. Mas é só por isso? Não. Se há 30 anos atrás nós tivéssemos investido muito mais em educação, por exemplo, hoje a gente não estaria tendo que construir tantos presídios. E continuamos no mesmo erro, porque os investimentos em educação, eles continuam muito abaixo do desejado, muito abaixo do esperado. Professor é uma carreira no Brasil que infelizmente não detém o reconhecimento financeiro e também o reconhecimento por parte do Estado que deveria, enquanto nós deixarmos de investir no que é realmente viável, nós, para eliminar a criminalidade, nós vamos ficar do jeito que está. Não adianta. Enxugando gelo. Enxugando gelo. Pode construir penitenciária, vamos fazer logo do Brasil uma penitenciária, cerca logo para a gente não assaltar os nossos vizinhos ali. Vamos trabalhar, porque se continuarmos dessa forma não vai adiantar nada. É claro que tem, a meu ver, nós temos uma política extremamente errada em relação à forma como nós combatemos determinados crimes, em especial, a meu ver, o crime de tráfico de drogas, porque é a matriz de uma série de outros crimes, como roubo, tráfico de pessoas, a movimentação financeira, furto, receptação, homicídio. Armas. Doutor Camilês falou uma coisa certa, hoje o perfil do homicídio em Rio Branco é totalmente diferente do que era 20 anos atrás. O homicídio de 20 anos atrás em Rio Branco era do sujeito que matou o colega numa discussão de bar, do marido que matou a mulher com ciúme, era isso. Hoje é o sujeito que mata o outro de capacete numa execução por conta do acerto de drogas, numa briga entre facção, que não consegue descobrir nada ali, né? Então, assim, o perfil da criminalidade, ele mudou muito e mudou para muito pior. E, sinceramente... Não inseriria a questão social no meio disso, também como um dos componentes? Também. A questão social me parece que é a principal de todos. Investimento pesado em educação. Investimento pesado para que nós possamos melhorar a economia, gerar emprego, melhorar a distribuição de renda. É assim que a gente vai baixar realmente os índices de criminalidade. Investir em polícia militar, investir na polícia civil, investir na polícia federal, em cadeias, em presídios, tudo isso é muito bom e tudo isso é necessário. Mas isso não ataca a causa do problema. Nós estamos, com isso, atacando o efeito já. Né? Então, vamos parar de atacar a causa, a febre, e começar a atacar o problema. Em relação ao judiciário, semana passada nós tivemos aqui o secretário de Segurança Pública e o comandante da Polícia Militar, e uma coisa que é até no senso comum. Falou, não, mas a polícia prende, a justiça solta, a polícia prende. E eles também dizem, não culpando, mas atribuindo a legislação. A matéria-prima do judiciário é essa matéria-prima, isso aconteceu com a audiência de custódia, porque a alegação era que muitos ficavam presos sem julgamento, e isso demorava muito tempo. Criou-se a audiência de custódia.
E no Estado houve uma economia muito significativa. Eles defenderam a audiência de custódia aqui. Sim, isso é importante. Trouxe uma valorização, embora isso sobrecarregou o Poder Judiciário de uma certa forma. Porque quando você pega uma organização criminosa, você imagina fazer uma audiência de custódia em um caso só com 30 pessoas. Então você tem que buscar outros colegas juízes de outras unidades para poder, ele para o que ele está fazendo para atender isso. E como que o indivíduo é solto? O indivíduo é solto não é porque ele tem um olho claro, ou porque o cabelo dele é mais bonito que o outro, ele é careca e assim por diante. Não, ele é solto porque a lei coloca a forma para ele ser colocado em liberdade. Então é isso que nós temos que acatar, entendeu? São fatos dessa natureza. A audiência de custódia, ele reúne as condições, por assim dizer, de ser solto? Reúne, e o juiz identifica. Por exemplo, não tem outros crimes e tal, essas coisas? Não, na audiência de custódia, o juiz vai verificar justamente se é necessário que a pessoa fique presa. Permaneça preso. Se o juiz verificar que é uma pessoa violenta, uma pessoa perigosa, uma pessoa que realmente não tem como estar dentro do convívio social, o juiz vai deixar ele preso. Deixar preso. Agora, o grande problema é que tem pessoas que realmente não é para estar presa. E aí que serve a audiência de custódia. O grande problema nosso, nós temos um problema de achar que a única pena que existe, a pena boa é a de cadeia. É de cadeia. Se não for cadeia, não resolve. Enquanto a gente tem outras penas muito melhores e muito mais inteligentes que, infelizmente, a gente faz pouco uso no Brasil. Vou dar exemplo, perdimento de bens, pena de multa, limitações de direitos, às vezes são tão mais eficazes do que mandar a pessoa para a cadeia para ficar lá aprendendo na Universidade do Crime. Eu diria o seguinte, que colocar na cadeia, quem não é de alta periculosidade, é muito mais nocivo à sociedade do que essas penas alternativas. Porque a cadeia não ressocializa, ao contrário. E outra. São verdadeiras universidades. O problema não é só ressocializar. Hoje, quando ele adentra ao presídio, ele já é cooptado por uma ou outra facção. Ele tem que escolher. Dentro, né? E está aqui, eu sei que o programa tem uma grande audiência, inclusive até de pastores de igreja. O indivíduo que está na facção, que ele decide sair da facção, ele só tem um meio para não ser morto. Ele tem que estar frequentando uma igreja. E frequentando é ir de forma assídua. E eles vão verificar se o indivíduo está indo à igreja. Se não tiver, acaba, a vida dele foi. Então, esse é um grande problema. Para ter uma ideia, o monitoramento que a facção faz. Então, é muito negativo quando você adentra o indivíduo ao presídio. Porque você tem isso. E você tem facções diferentes que brigam internamente por determinado território dentro do presídio. Mas aí eu vejo outra coisa que, complementando ainda, qual a razão de nós termos, eu acho que no ar, mais de 40% de presos provisórios? E no Brasil é mais ou menos essa média, ou tem estado com mais de 50% de presos provisórios, quer dizer, não tiveram um julgamento definitivo. Qual a razão maior que o senhor vê? Eu quero pedir para o senhor responder depois do intervalo. Tá bom, doutor? Sim. Nós vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre.